que já está aqui ao meu lado. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui em mais uma edição do Novo Dia. Mas como o nosso telão aqui já indica, o assunto da Isabel agora é outro, que é aquele projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Falávamos mais cedo aqui, Isabel, que vai ter uma reunião de líderes com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E temos alguns assuntos no radar. Esse é um deles. Prioridade para o governo, que não deve enfrentar grande resistência com relação à aprovação, já que é um projeto popular lá no Congresso, mas tem um ponto que pode provocar atrito entre os parlamentares, que é como vai se dar a compensação para essa renúncia fiscal devido a essa isenção do imposto de renda. O que a gente já tem de cenário por lá? Esse é o principal desafio, Carol. O ambiente é extremamente positivo para que você avance com essa proposta, que digamos que no momento presente é a menina dos olhos do governo, é a prioridade número 1, é uma reação também do ponto de vista da economia, né? É uma pauta tida como positiva e que foi muito bem trabalhada ali pelo Ministério da Fazenda nos últimos meses, apesar de ter errado na largada quando fez esse anúncio no final do ano passado, em conjunto com outros anúncios, né? Agora é tentar entrar em um novo momento dessa articulação política. Agora, pontos já são colocados pelos parlamentares e alguns já estão ali procurando apoio em relação a algumas propostas. Quando a gente fala da compensação, não é só pensar, Carol, como que você vai trazer ali a compensação para ampliação dessa faixa de isenção na renda, mas pensando também na compensação para os próprios estados e municípios, porque querendo ou não, você vai ter uma renúncia em relação à arrecadação desses estados quando a gente olha ali para a folha de pagamento de servidores de estados e municípios. Se você aumenta a isenção, a faixa de isenção, você tem ali menos arrecadação na folha de pagamento. Então, de certa forma, vai ter ali diretamente um impacto que já está sendo levantado por alguns parlamentares como algo preocupante. Então, nesse ponto, é como compensar estados e municípios de algo que eles já estão premeditando que sim vai ter um efeito, Carol. Inclusive, quando o projeto foi divulgado, vale a gente lembrar, né, Isabel, que estados e municípios chiaram. Chiaram e vai ter mais chiadeira. E o Congresso Nacional tende a ouvir a chiadeira. É por isso que esse é um debate que já está sendo colocado de antemão, né? Até o que a gente tem de sinalização do governo em relação a isso? Aquele impacto que é previsto lá na frente, quando tudo já estiver valendo, de que essas pessoas vão ter um ganho salarial. Com esse ganho salarial, a gente vai ter um aumento, por exemplo, no consumo. Então, há ali uma cadeia de consumo e esse dinheiro acaba voltando a circular, né? Mas essa justificativa não está pegando muito bem lá no Congresso, não. Muitos parlamentares estão dizendo que isso não resolve imediatamente a vida de estados e municípios. A gente tem uma situação de endividamento muito grande em alguns deles. Recentemente, aprovamos lá no Congresso Nacional a renegociação de dívidas. Então, esse é sempre um assunto sensível. E os parlamentares tendem a olhar um pouco para os quesitos regionais. É por isso que alguns estados, como Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma bancada que está muito de olho nessas articulações. E isso, Carol, inclusive é uma opinião daqueles que estão figurando ali como possibilidade também de assumirem a relatoria do PL, né, do imposto de renda, né? Vários nomes circulando. O termômetro que eu te trago é que perdeu muita força a possibilidade de ter o nome do próprio Partido dos Trabalhadores. De conversando ainda ontem com alguns dos cotados que poderiam vir do PT, se dizem prontos, mas não teve ali uma sondagem oficial. Então, está realmente um ambiente sendo formado para que essa relatoria fique com algum parlamentar do Centrão. E aí, um nome que está muito forte na Bolsa de Apostas é o nome de Aguinaldo Ribeiro, que tem uma afinidade muito grande com temas da reforma tributária, foi relator da reforma tributária, então poderia também assumir esse papel na reforma da renda. É um nome que é bem visto, inclusive, pelo Palácio do Planalto. Tem outro nome, que é do deputado Pedro Paulo, e a gente já conversou com ele aqui na CNN, e ele trouxe justamente essa questão da compensação de estados e municípios. Então, ele já na largada, já traz um ponto ali de modificação. Carol, modificação vai ter. O governo, quando envia projetos ao Congresso Nacional, ele já envia com esse intuito de enviar algo a mais para ter de onde cortar. Aquela gordurinha para queimar, exatamente. Aquela gordura para queimar. Então, modificação vai ter, né? Mas sempre há uma preocupação em
em temas da economia com potencial de desidratação, porque senão o impacto que você pensou para a medida, ele não chega ali realmente no que foi almejado. E aí não adianta muito, né? Você ter medidas que são desidratadas. Então, um debate que tem que ser feito com muita calma, daí também a entrada mais forte do presidente Lula na articulação era algo muito cobrado, a gente vai falar isso mais pela frente aqui no jornal também. Ele acabou de voltar de uma viagem à Ásia com vários desses líderes que estão ali diretamente nessa articulação. E principalmente com Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Exatamente, que são os principais articuladores. De quebra levou os anteriores, né? Porque ajudam, querendo ou não, não é porque deixaram de ser presidentes da Câmara e do Senado que eles estão fora do jogo político, muito pelo contrário, tem muita influência ainda em relação às articulações no Congresso Nacional. Então é nesse ponto que a gente está. Todo mundo retornando para Brasília para que essas conversas ganhem corpo, ganhem musculatura, para que a gente possa ter os primeiros avanços. Qual que é o próximo passo? Aguardar, de fato, a definição do relator. Ainda há conversas, o martelo não está batido. Popularidade, né? Com toda certeza, porque que parlamentar não quer dizer que foi o relator de uma medida que amplia a isenção ali do imposto de renda. É algo extremamente positivo. Do outro lado, vai ter que ter muito trabalho para enfrentar esse debate sobre compensação e num momento que é muito delicado e que o governo tem ali uma relação com o Congresso Nacional que está à espreita se vai ter reforma ministerial, se não vai ter. São coisas do jogo político e que precisam começar a avançar para que o governo, de fato, entre em 2025 também no Legislativo. Carol, aqui está tudo devagar. Isabel, mega de olho nessa conversa. Tem outras também já acontecendo nessa semana. Lembrando que essa questão da relatoria desse projeto de isenção do imposto de renda, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, de fato, essa definição só aconteceria depois dessa viagem pela Ásia. Então, a conferir os desdobramentos que teremos durante essa semana. Obrigada, Isabel.